Bom dia a todos. Irmãos, sejam bem-vindos, cada um de vocês que acompanha conosco a transmissão dessa Santa Missa. Sintam-se acolhidos por Deus e por Nossa Senhora Aparecida. Essa missa será oferecida pelas seguintes intenções: falecimento: José Carlos da Silva, 15 anos. Carlos Santos Barbará, 6 meses. Liriane Luci Gafo, 10 meses. E Renato Maria Stollenberg, 1 ano. E pela recuperação de saúde de Cleide Maldonado, Edila Dantas da Silva e Gerson Cosme Aguiar da Cruz. Em ação de graças pelo aniversário natalício de Cleusa Cardoso, Cleusa Aparecida Novaes, e aniversário de casamento do casal Fernando e Fernanda, que Fernando se encontra aqui. Deus abençoe. Elevemos também ao Senhor todas as intenções de falecidos, saúde e ação de graças que trazemos no coração. Hoje, 7 de março, terceiro domingo da Quaresma. Nesse terceiro domingo da Quaresma, somos convidados a fazer a memória da aliança que Deus faz com o seu povo, por meio da lei dada a Moisés, que deseja nos fazer um convite a uma autêntica liberdade diante dos farisaísmos do mundo contemporâneo. O apóstolo Paulo nos lembra de que o pleno cumprimento da lei só é alcançada com os olhos fitos no Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os gentios. Neste período quaresmal, enquanto nos preparamos para reviver no tríduo pascal o acontecimento central de nossa salvação, mantenhamos o nosso olhar no crucificado, que aponta para nós o júbilo e o brilho do ressuscitado. Com alegria, daremos início a esta Santa Missa cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos aqueles também que estão nos acompanhando pela mídia. Que Deus possa, nesse domingo, abençoar a todas as famílias que não podem estar na igreja devido ao decreto do nosso prefeito, mas que nos acompanha, né? Nos acompanha e participa espiritualmente, faz a comunhão espiritual nesse domingo pela manhã. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia
e compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto. Pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por 1000 gerações, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo. Quem pronunciar seu nome em vão, lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Vamos todos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma.
O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, em Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábios dos que os homens, e os que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura do livro do Êxodo vai nos falar do Decálogo, né? Os mandamentos, a primeira aliança que Deus está fazendo ali através de Moisés, dando ao povo uma orientação. O Decálogo é para nós uma orientação de como deve ser a nossa vida, como devemos conduzir a nossa vida, não adorar outros deuses. O nosso Deus é único, é um só. Então se eu começo a dividir a minha vida de oração ou a minha vida com outros símbolos que não seja o Deus verdadeiro, eu acabo esquecendo algum. Não é o que diz o Senhor: ninguém pode servir a 2 senhores, ou você serve a um ou serve o outro. Então a primeira coisa é: adorarás apenas o Senhor teu Deus, não deve pronunciar o seu nome em vão, deve lembrar de santificar os dias santos. Na antiguidade, o sábado, para nós cristãos, o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor, honrar pai e mãe. Será que precisa falar isso para alguém? Que nós devemos honrar nossos pais, mesmo que tenhamos diferenças, mas foram eles que nos trouxeram ao mundo. Foram eles que nos deram a vida. Eles é que desde o início estão ao nosso lado. Podemos ter diferenças, gerações diferentes, mas nunca deixar de honrar e amar os seus pais. Não matar. Precisa comentar? Não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Os reis da fofoca são bons nisso,
levantar falsos testemunhos. E pior que assim, né? A pessoa diz sempre assim: não sou eu que estou falando, mas eu fiquei sabendo. Em vez da pessoa calar a boca, não, ela leva a coisa para frente. E os falsos testemunhos vão se espalhando. Não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. E não é só a mulher que a lei fala, mas é cobiçar as coisas mesmo. A lei dizia: o escravo, a escrava, até o boi e o jumento. Não cobiçar. Não cobiçar as coisas que não lhe pertencem. E aí que a gente vê realmente tantas coisas ruins acontecendo, porque as pessoas têm ciúmes, têm inveja, e se não conseguem as coisas pelo seu trabalho, querem conseguir ilicitamente, de outra maneira, até se for necessário destruir a vida de alguém. Então isso já começa a nossa liturgia hoje, Deus nos lembrando desta aliança, dos caminhos que nós temos que trilhar para o reino. E aí encontramos Jesus no templo. Aí vamos a Jesus no templo. Jesus chega no templo e encontra o quê? Um verdadeiro comércio. É que nem se o pessoal da Vila Aparecida de repente vem aqui a nossa igreja, que não é grande, é uma igreja, né, pequena, mas chega aqui e encontra boi, vaca, carneiro, galinha, encontra a gente vendendo pomba, um monte de mesa, e a pessoa não pode entrar para rezar. Perdeu o sentido. O templo não é mais um lugar de oração, mas é uma casa de comércio. E é isso que irrita Jesus. A casa de meu Pai é uma casa de oração. Quer fazer comércio? Faz fora da igreja. Faz na praça, faz no pátio, faz em qualquer outro lugar. Não dentro. Aqui dentro tem que ter um clima de oração. É tão bom quando a gente chega numa igreja e encontra aquele silêncio. E a gente escuta muitas pessoas dizerem assim: nossa, eu fui numa igreja e estava um silêncio de acalmar, um silêncio que nos faz aproximar de Deus. A igreja é o local onde as pessoas devem encontrar o quê? A paz. Eu não venho à igreja para ficar mais agitado. Eu venho à igreja para encontrar a paz. Para me encontrar com Deus. E é isso que Jesus bate de frente. Não é a questão de você estar fazendo comércio. A questão é você estar usando o espaço do templo para fazer isso. E não deixar as pessoas rezar. Eu, quando fui à Terra Santa, a gente percebe um pouco isso. Quando a gente está fazendo o caminho da Via Crucis, né? É um tal de pessoa querendo oferecer coisa para você. É uma feira livre. Aquela via é uma feira livre. Você está rezando, mas na hora que você para de rezar, vem alguém: quer comprar isso, quer comprar aquilo? Eu falo assim, meu Deus, eu fico pensando Jesus naquela época, diante do templo. É um pouco isso. Até na feira, né? Vai na feira, é um monte de gente oferecendo, mas é feira livre. Aquilo acontecia dentro do templo. E isso irrita Jesus, porque o templo perdeu o sentido, que era o sentido de ser uma casa de oração, uma casa onde eu me encontro com Deus. E isso irritou quem? Os chefes, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os judeus. E irritou por quê? Porque eles eram a favor disso.
Então, quer dizer, eles estavam deixando de cumprir o quê? A própria lei. A própria lei. Tornaram o templo o que não era para ser, porque era lucrativo para eles, né? Era lucrativo para eles. E aí desafiam Jesus. Que autoridade que você tem? Quem te deu essa autoridade? Aí Jesus diz: destrua esse templo e eu reconstruo em 3 dias. Já dizendo, não é o templo, a preocupação deles não é o templo de pedra, mas era ele, o corpo dele. Vocês vão pegar esse corpo, vocês vão flagelar, vocês vão judiar e vocês vão colocar numa cruz. Vocês vão destruir esse corpo. Mas em 3 dias Deus irá trazê-lo, irá reconstruí-lo na sua glória. E foi isso que os discípulos lembraram depois da ressurreição. Rezar. Estar com Deus é viver os mandamentos. Estar com Cristo crucificado é estar disposto a abraçar a cruz. Hoje nós celebramos também a memória de Santa Perpétua e Felicidade, né? Moças jovens, mães, que uma delas o pai pediu: nega Jesus Cristo que você volta para casa. Olha, você tem um filho. E ela dizia, né? Não, eu sou cristã, né? Eu sou cristã. E uma delas teve o filho na prisão, estava grávida, e o soldado ficava caçoando por causa das dores, e ela falou: agora é minhas dores, mas quando eu estiver morrendo, não sou eu, é Jesus que está em mim. Então, quer dizer, a entrega dela total. Viver a fé, viver a oração é isso, né? Quem crê em Jesus, quem crê na cruz, como diz São Paulo, que a cruz é escândalo para judeus e loucura para os pagãos, quem crê vive a fé, vive os mandamentos, faz da sua vida uma oração, porque o nosso próprio corpo é templo do Espírito Santo. A cruz, que para muitos foi um escândalo, para nós é motivo de salvação. E às vezes eu gosto de lembrar uma frase de Santo Agostinho, que sempre nos faz nos colocar diante da cruz e pensar. Muitas vezes a gente pensa que não vale nada. Santo Agostinho diz assim: se ajoelha diante da cruz e olhe. Você vale um homem crucificado. Você não vale nada? Você vale aquele homem, aquele Deus que se entregou por você. Esse é o teu valor. Então não diga que você não vale nada. Você vale uma pessoa que morreu por você. Que nós possamos viver a nossa quaresma sempre buscando estarmos próximos de Deus, estarmos próximos dos irmãos e mudarmos a nossa vida também. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de mudança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, façamos nesse momento os nossos pedidos e as nossas preces. A cada súplica, digamos: Cristo, nossa salvação, ouve a nossa prece. Cristo, nossa salvação, ouve a nossa prece. Por toda a Igreja, para que seja sempre casa de acolhida, fraternidade e misericórdia a todos, os homens e mulheres, rezemos ao Senhor. Cristo, nossa salvação, ouve nossa prece. Por todos os cristãos, para que saibam viver com coragem e autenticidade a novidade do Evangelho e observar a lei divina à luz de Cristo. Com corações abertos à nova aliança, rezemos ao Senhor. Cristo, nossa salvação, ouve nossa prece. Por todos os irmãos vitimados pelas ações incongruentes da humanidade, para que encontrem no crucificado consolo e força para continuarem caminhando, mesmo diante das injustiças, rezemos ao Senhor. Cristo, nossa salvação, ouve nossa prece. Pela Igreja em Mogi das Cruzes, para que saiba anunciar com fé e coragem o Cristo crucificado e sonhe com um mundo repleto de alegria da ressurreição, rezemos ao Senhor. Cristo, nossa salvação, ouve nossa prece. Por todas as mulheres que amanhã tem mais um dia dedicado a elas, que o Senhor abençoe a cada uma, ilumine, rezemos ao Senhor. Cristo, nossa salvação, ouve nossa prece. Que todos agora, nesse momento, as poucas pessoas que aqui estão, mas aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, faça agora a sua oração, a sua prece. Por todas as intenções colocadas em nossa celebração, por todos os nossos irmãos falecidos, e também por todas as nossas intenções particulares, nossos pedidos particulares, rezemos ao Senhor. Cristo, nossa salvação, ouve nossa prece. Pai de bondade, ouvi as preces dos vossos filhos e filhas, atendei-nos, nós vos suplicamos, e dai-nos a conversão. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao
buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente. Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer o sacrifício e seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esse sacrifício, que, pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério de nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial todas as intenções colocadas em nossa celebração, logo no início, também por todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos o Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz e quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem fez em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Tomai, comei, meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor.
a ceia na casa do Pai. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só lembrando, né? Dando os parabéns ao casal, né, que faz aniversário de casamento, que Deus abençoe e fortifique sempre a sua vida matrimonial, né? E lembrando que, voltando às missas presencial, na semana que vem, então, se retornar, o decreto irá até amanhã, então estamos esperando para ver se retornar. Então, semana que vem nós teríamos missa aqui na comunidade no domingo, às 10 e às 18. Sexta-feira, dia 12, às 19h30. Mesmo se não voltar, nós teremos missa aqui, pelo menos para um grupo pequenininho, em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Tá bom? Se voltar na comunidade São José, domingo às 8, né? Então, é assim que vai nos organizando. Peço sempre a oração, né, por todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando, e para que logo também a vacina seja bem distribuída para podermos enfrentarmos esse momento tão difícil para o nosso país, para o mundo. E peço que também os irmãos todos rezem pelo Santo Padre, que está em visita ao Iraque, né, para que a sua visita seja realmente frutífera para a unidade de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos em paz. Aqueles irmãos que estão nos assistindo, que fiquem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos, vocês venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do
do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.